Senhor Deus e Pai, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Pai, nós pedimos a Ti, eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que Tu ocupes, ó Deus, este púlpito e fales ao nosso coração, Senhor. Quem é o homem, Senhor Deus, que possa ensinar? Quem é o homem, Senhor Deus, que possa mostrar, Senhor Deus, coisas maravilhosas? Só mesmo Tu, Senhor Jesus. E nós queremos, ó Pai, que Tu podes falar ao nosso coração, e nos colocamos, ó Deus, para ouvir e para sermos instrumentos, ó Deus, nas Tuas mãos. E toda honra, Senhor Deus, e toda glória a Ti sejam dadas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, não pensem que eu vim aqui para passar puxão de orelha de ninguém. Mas muitas vezes é necessário que certas coisas sejam lembradas. E hoje eu gostaria de falar aos irmãos a respeito de uma coisa chamada dinheiro. Se alguém pensou que eu vim falar de dinheiro para pedir dinheiro para a igreja, está redondamente enganado. Não é essa a minha finalidade. Não foi para isso que eu vim aqui hoje. Mas, irmãos, uma das coisas que mais aborrece e entristece uma pessoa é a falta de dinheiro. Quando eu era ainda garoto, havia uma senhora que trabalhava para minha mãe, era ajudante da minha mãe. Era uma pessoa muito engraçada, muito interessante. E dizia coisas que até hoje na família nós nos lembramos. Uma delas, ela dizia que um homem sem dinheiro, até o rastro dele é feio. E eu perguntei, mas por quê? Ah, porque ele anda assim desconfiado, anda pisando torto, pensando que está alguém vindo cobrar. É mais ou menos isso mesmo, irmãos. Irmãos, nós somos, na face da terra, dois grupos de pessoas, grosso modo. A partir do erro, da queda de Adão, nós podemos dizer que o reino das trevas se instalou aqui na terra. Mas com Cristo Jesus instalou-se o reino da luz. O mundo seguia por regras específicas. O mundo tem doutrinas econômicas, procedimentos, comportamentos de caráter financeiro, que estão baseados, relacionados historicamente com tudo aquilo que é, na verdade, e que pode ser chamado do reino das trevas. Justifica-se por todo meio a acumulação, a busca do poder. Se os irmãos observarem uma nota de $1, vão ver um triângulo com um olho no meio, que é um símbolo místico, relacionado com o poder econômico do mundo. E uma busca, uma tentativa que já está ali na moeda americana, no dólar, de uma nova ordem mundial. E é isso que está escrito lá em latim, nessa nota e nesse símbolo. Talvez ninguém aqui tivesse até hoje tomado conhecimento desse fato, mas quando pegaram a nota de $1, dá uma olhada nela. Será, irmãos, que o reino de Deus, será que o reino dos céus, será que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que se pautar pelos mesmos princípios, pela mesma visão econômica do poderio econômico do mundo? Será que por acaso não existe algo diferente? Será que não existe alguma coisa instituída, criada, colocada pelo próprio Deus, na palavra de Deus, e que merecesse de nós uma forma diferente de encarar os problemas e as situações econômicas e financeiras? Certamente que existe, irmãos, e pelo fato de nós misturarmos as coisas, é que muitas pessoas de Deus, muitos homens e mulheres da igreja, estão enrolados, estão presos a uma grande dificuldade econômica e financeira. Eu gostaria, irmãos, de nós caminharmos um pouco dentro da palavra de Deus, procurando ver que procedimentos, que comportamento é esse que a palavra de Deus pode estar nos mostrando e nos mostra qual é o ensino da palavra de Deus sobre a maneira como nós devemos encarar esta coisa que se chama dinheiro. Os irmãos já ouviram, certamente, já leram na palavra de Deus a palavra mamon. E muitos há que relacionam mamon como sendo um Deus, como sendo um ídolo que existisse em alguma cultura de algum povo daquele tempo. Não é verdade, irmãos.
Na verdade, a palavra mamão é uma palavra do aramaico que significa simplesmente dinheiro. Jesus, quando mencionou o que mencionou sobre mamon, ele estava falando era sobre o dinheiro. Mas nós podemos também ter essa ideia, que dentro da Bíblia, bens e riquezas estão ligadas a dinheiro, a mamon. Mas, na verdade, o dinheiro tem um poder muito maior do que as riquezas propriamente ditas. O ouro, na verdade, é apenas um material. Ele tem o seu valor, ele tem um valor de troca. A prata, pela mesma forma, e bens materiais também existem. Mas o dinheiro, particularmente o dinheiro, ele tem um poder diferente na vida das pessoas, porquanto ele representa mais do que o simples ouro, mais do que a simples prata. Ele tem um poder de nós agirmos a qualquer instante, baseados na existência ou não de dinheiro em nosso poder. O dinheiro corrompe. Por quê? Principalmente pelo fato de que todas as pessoas que buscam posição para si próprios, que buscam poder, que buscam glória, que buscam prazeres, elas tendo o dinheiro em suas mãos, elas podem imediatamente realizar isso. Se mal comparando, irmãos, é como estar armado com uma arma de fogo. Tem nada a ver com o plebiscito que nós fizemos. Mas uma arma de fogo, ela é rápida, ela atinge o seu alvo rapidamente e de uma forma mortal. O dinheiro tem esse poder de liquidez. Ele paga, ele compra no momento, no ato. E nós podemos muitas vezes estar envolvidos da ideia de estarmos com dinheiro. Nós estamos então em situação de poder. E buscamos o dinheiro porque ele nos dá força, ele nos garante. Quando nós estamos com o bolso cheio, nós falamos mais grosso. Quando nós estamos às vezes sem dinheiro, nós ficamos um pouco mais humildes. O dinheiro tem esse poder de mexer com a nossa cabeça. E se nós, irmãos, não estivermos atentos, nós vamos, através do dinheiro ou da busca do dinheiro, da utilização boa ou má do dinheiro, nós podemos ser levados a satisfazer todo tipo de cobiça que possa aparecer em nosso coração. A cobiça gera em nós uma ideia, uma vontade, e em seguida nós concretizamos isso, e o pecado então está realizado. O dinheiro pode ser uma bênção, mas também pode ser uma verdadeira maldição. A Bíblia não é contra riquezas. Esse texto que nós lemos ainda há pouco diz: minha é a prata, meu o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Senhor possui o ouro, se o Senhor possui a prata, Ele valoriza isso. Mas, irmãos, bens e riqueza, ouro e prata, isso forma o esplendor da criação. A criação, ela é dependente do Criador, portanto, esplendor e glória são propriedade do autor da criação. Os irmãos entenderam isso? Se nós estamos e podemos afirmar que bens, riquezas, ouro, prata, formam o esplendor da criação, e se essa criação depende do seu Criador, portanto, esplendor e glória são propriedade do autor da criação, do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. É por isso que em Ageu está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No Salmo 24, versículo 1, está escrito: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Criador é quem dispõe, promete e dá àquele que lhe aprouver, livre e gratuitamente, mesmo quando o homem não faz por merecer. É o que está escrito, que nós podemos confirmar, lendo, irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 10, e mais outros, os irmãos poderão ler depois. Diz o Senhor: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom,
casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, é o Senhor quem dá, mesmo que o seu servo, mesmo que o seu filho não mereça, mas o Senhor dá. Todos os bens, todas as coisas que verdadeiramente importam, vêm realmente do Senhor. As riquezas aparecem primordialmente na Bíblia como sinal da bênção divina, da graça e livre preferência de Deus. No Salmo 34, 9, está escrito: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E no Salmo 36, versículo 9 também: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. E no Salmo 65 está escrito, no versículo 9, no capítulo 9: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Irmãos, por que Deus cuida da produção, cuida da lavoura, senão para que os homens possam se beneficiar dela? Se não vier a chuva, se não vier o sol na hora certa, tudo que nós podemos estar plantando simplesmente se perde. Muitas vezes, por causa de seca, por causa de chuva, nós vemos testemunhos de pessoas na televisão mostrando que perderam tudo. Se Deus não der a chuva, se Deus não der as coisas, nós, na verdade, irmãos, não teremos nada. E o que nós queremos lembrar é isso, é que todo dom perfeito, toda bênção, toda dádiva, ela provém do Senhor. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 19, está escrito: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, mesmo quando concedidos por Deus, irmãos, os bens e riquezas serão considerados como a possessão de Deus. Como já lemos ainda há pouco, em Ageu 2,8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não há dúvida com relação a isso. Tudo pertence ao Senhor, tudo vem dele, tudo provém do Senhor. Toda a história de Israel, enquanto permanece fiel, testemunha um cuidado extremo de não se apropriar dos dons de Deus. Deus dá, mas continua amo e Senhor da doação. Deus não abre mão das coisas que lhe pertencem. Deus dispõe os bens materiais, as benesses da terra, o fruto da terra, tudo aquilo que verdadeiramente nós necessitamos, Deus dispõe para os seus. Bens e riquezas são concebidos mais como alimentos que Deus dá para saciar os homens famintos e sedentos, na medida exata da sua fome e sede, do que como tesouros para acumular. Muito aprenderam, irmãos, os filhos de Deus no deserto, recebendo a ração diária do maná, tendo as suas roupas guardadas, os seus sapatos protegidos. Muito eles aprenderam dessa dependência de Deus, e de que todas as coisas provêm de Deus, e que o amor de Deus está acima de todas as nossas necessidades. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 19, está escrito: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eu conheci uma pessoa já falecida hoje, que dizia que coisa boa é comer, é ter o que comer e poder comer. Poder comer também é uma questão de saúde. A saúde também é dom de Deus. Nós vivemos, irmãos, na plena
total, absoluta dependência de Deus, mas é um Deus rico, um Deus criador, um Deus que nos provê de toda a nossa necessidade. O homem é o usufrutuário da criação, não o seu proprietário irrestrito. Nós estamos procurando alinhar aqui, irmãos, aquilo que na palavra de Deus nos mostra a respeito de como deve ser o nosso comportamento, nós que somos do reino da luz. Como o reino das trevas procede relativamente ao dinheiro, isso nós já sabemos. Mas se ao olharmos para dentro da palavra de Deus, nós virmos que o nosso comportamento está mais para o mundo do que para a igreja, é momento então, irmãos, de nós voltarmos atrás, consertarmos com o Senhor e procurarmos estabelecer uma nova forma de vida, uma nova regra de conduta em relação a bens e riquezas. Em Gênesis 1, 29, está escrito: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dá fruto, que há fruto, que dê sementes, isso vos será por mantimento. Não é de agora que Deus está cuidando, desde Adão. E uma das promessas que o Senhor fez ao homem após o dilúvio foi de que até o final ele não deixaria de mandar a chuva, ele não deixaria que não acontecesse a sementeira e nem as plantações. Isso é uma bênção, uma garantia de Deus para a humanidade. Em 2 Coríntios 8,15 também, irmãos, nós lemos, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Paulo está fazendo uma referência à providência de Deus, ao cuidado de Deus para com todas as pessoas, principalmente da igreja, naturalmente. Se nós, irmãos, voltarmos o nosso olhar para o passado, imaginarmos todas as pessoas que nesses últimos 2000 anos viveram na presença do Senhor, todas tiveram que se alimentar, tiveram que se vestir, todas elas tiveram alguma coisa material, possuíram isso, aquilo ou aquilo outro. Mas quando estas pessoas, e um dia nós estaremos junto com estas pessoas, comparecermos ao tribunal de Cristo, certamente que Ele vai querer saber o que nós fizemos enquanto estávamos aqui na terra, com o dinheiro dele, que Ele colocou na nossa conta bancária, que Ele colocou no nosso bolso. Ele vai querer saber o que fizemos com o resultado do plantio do nosso campo, com o resultado dos animais que nós criamos, do trabalho que nós fizemos, de toda a ajuda que Ele deu. Certamente, irmãos, que nós não vamos levar nada desse mundo. Só de brincadeira, vamos lembrar que há alguém que já disse que quando uma pessoa nasce, ele nasce nu. E quando é sepultado, vai vestido com uma roupa. Isso daria a conclusão de que o homem vem aqui no mundo para buscar uma muda de roupa. Nós sabemos, irmãos, como cristãos, que não é isso. Nós vimos aqui e fomos comprados, não com ouro nem com prata, mas por preço, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não é para sermos munheca, não é para sermos munheca de samambaia, como o povo do interior fala, não é para sermos muquiranas, como o povo também fala, não é para sermos pessoas que estamos apropriando dos bens que na verdade são os bens de Deus. Qualquer um de nós algum dia na sua vida pensou que o filho pródigo era um filho desnaturado, alguém que depauperou as coisas que na verdade pertenciam ao seu pai. Mas nós também, irmãos, fazemos isso constantemente, porque nós pensamos que o que está em nosso poder nos pertence, sem nos lembrarmos de que Deus nos fez mordomos das suas coisas. E que se Deus tirar de nós isso da noite para o dia, através de alguma coisa, como tem acontecido no mundo, de uma hecatombe, de uma coisa da natureza, quantas pessoas perdem tudo, ricos que se transformam pobres da noite para o dia, ficam sem nada, absolutamente sem nada. Quem nos garante a sobrevivência, quem nos garante a saúde, sobretudo quem nos garante a paz, é o Senhor.
No culto hoje pela manhã eu mencionei, na escola dominical hoje de manhã eu mencionei uma coisa com as pessoas que aqui estavam, que quando se chega na idade em que eu já estou, nós não só conhecemos pessoas, mas conhecemos a biografia de muitas pessoas. Porque eles já viveram 70, 80, 90% da vida que na verdade eles viverão. Então nós já sabemos, e muito nós vimos que lutaram, ganharam muito dinheiro, e guardaram e tiveram bens, e destinaram bens para os seus filhos, mas chegam em depressão ao final da vida, são desprezados pelos familiares, são desprezados pela sociedade, não tem valor algum. No entanto, irmãos, eu conheço já biografias de homens e mulheres de Deus, que caminharam diante do Senhor sem se preocuparem em se apropriar daquilo que na verdade pertence a Deus, mas abriram as suas mãos porque já haviam aberto o seu coração, participaram da obra de Deus também com seus bens e abençoaram as pessoas ao seu redor com a sua receita, com aquilo que eles tinham. E essas vidas são totalmente e completamente diferentes. O mundo, irmãos, diz que nós devemos juntar o máximo de dinheiro, que nós devemos abrir cadernetas de poupança e fazer aplicações e comprarmos. Um fala que comprar terra é que é bom, outro fala que comprar apartamento para alugar é que é ótimo. E assim existem muitas ideias por aí afora. E mesmo na Bíblia nós conhecemos a história de um homem que colheu muito, juntou em celeiros, e depois ele pensando na sua glória, ele disse: o que eu vou fazer com tanta coisa? Já sei, eu vou destruir esses celeiros velhos e eu vou guardar em celeiros novos tudo isso que eu possuo e vou dizer para minha alma: alma, farta, goza. E logo em seguida o versículo diz assim: louco, 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 hoje te pedirão a tua alma e o que tens reservado para a vida eterna. Quantas pessoas fazem referência ao fato de que nunca viram acompanhando um defunto? Quando vai para o cemitério, vão os carros, ninguém viu atrás da ambulância que levava o morto um caminhão desse, um carro forte levando o dinheiro dele. Quantas vezes, irmãos, o dinheiro é desgraça? Eu conheci um homem, ele era da polícia, ganhou muito dinheiro na loteria. Morreu assassinado, levou um tiro na nuca. E todo mundo pensou que fosse algum inimigo, porque ele era um policial mau e um homem que matou muita gente. Mas os policiais são sagazes, estudaram o caso e descobriram que, na verdade, quem o matou foi o seu próprio irmão, por causa do dinheiro. Com a ajuda do sogro. Esse homem chamava-se Jaime Filisbino de Castro. Morava ali na floresta, por lá do Colégio Batista. E quantos casos, irmãos, que nós conhecemos de pessoas que lutaram, que venderam a sua alma, que não tiveram tempo para a igreja, não tiveram tempo para Deus, não tiveram tempo para os filhos, em busca de dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. A palavra de Deus afirma que quem ama o lucro nunca se farta de ganho. Outras necessidades, irmãos, elas se suprem. A fome, você come, ela passa. O frio, você se agasalha, o frio passa. Mas o dinheiro, a vontade do dinheiro, a busca do dinheiro, ela nunca para. É um buraco que aumenta constantemente. A acumulação de riqueza nunca deixou de ser combatida. Em Deuteronômio 17:16, com relação à pessoa do rei, o Senhor disse que ele não deveria multiplicar para si cavalos, nem mulheres, nem multiplicar muito para si prata e ouro. No entanto, irmãos, quando nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 10, nós vemos que Salomão fez tudo ao contrário disso. E o final da vida de Salomão não foi coisa muito boa. Quando nós começamos a nos preocupar com coisas materiais, com bens materiais, acumulação de riqueza,
coisas e mais coisas em nosso nome. Irmãos, nós estamos entrando na seara que é do Senhor. As riquezas aparecem primordialmente como sinal da bênção. No Salmo 34, verso 9, irmãos, está escrito assim: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os irmãos creem nisso? Quem escreveu isso foi um rei. Um rei que foi poderoso ao extremo, mas continuou humilde na presença do Senhor. A riqueza estava com Davi, mas Davi não se deixou perverter pela riqueza. Contudo, Salomão e o filho de Salomão, por avareza, destruíram toda a ordem e foram contrários à palavra de Deus. E nós não somos melhores, irmãos, do que Salomão, não somos melhores do que Roboão, seu filho, porque também nós somos filhos do rei. Nós somos filhos de Deus. A nossa graça, a nossa herança, a nossa prosperidade é necessária que ela esteja com o Senhor nos céus. Dizem que um homem que era rico e era crente, ele morreu e o anjo o levou. Ele chegou na cidade eterna e ficou maravilhado com as casas, os palacetes que lá estavam construídos para os servos do Senhor. E ele começou a pensar como seria a casa dele, ele que era tão importante aqui na terra, ele que foi um homem tão rico, um crente tão poderoso. E o anjo foi caminhando com ele. E o centro da cidade foi ficando para trás, as casas já não eram tão grandes. Mas em determinado momento ele viu uma casa maravilhosa, um palacete lindo, lindo. Ele falou: de quem que é esse palacete? Ele falou: isso é do fulano. Falou: mas ele ainda não morreu, mas nós estamos construindo, ainda nem está pronto. Mas ele é o meu jardineiro. E aí ele pensou: puxa, se o jardineiro, meu jardineiro, tem um palacete desse, puxa, como deverá ser a minha casa, a mansão que está se construindo para mim. Mas o anjo continuou saindo e indo com ele, e ele assustado, o que poderia ser isso? Até que na beira de um barranco, tinha um varal de pau para lá, o outro para cá, duas escoras segurando e um saco de cimento vazio colocado por cima. E o anjo falou: aqui que é a sua casa. Ele falou: mas não é possível. Se o meu jardineiro tem um palacete como aquele, ele falou: ainda vai ficar maior, porque todo dia ele está mandando material para cá. Mas com o material que você nos mandou, só podemos fazer isso que está aí. Irmãos, isso não está na Bíblia, isso não é verdade. Isso não aconteceu, mas é um exemplo do que pode estar acontecendo exatamente conosco. Preocupados com essa vida aqui, com a glória dessa vida aqui, meu irmão, o que você está mandando? O que você está juntando para a vida eterna? Olha o que te foi dito para aquele homem: louco, hoje te pediram a tua alma, e o que tens preparado para a vida eterna? Meus irmãos, cada um de nós aqui administra suas próprias finanças. Como é que estamos administrando as nossas finanças? Se estivermos cheios de dívidas, certamente que isso é mal. Na palavra está escrito que a ninguém devais a não ser o amor. Alguém está aí talvez vendendo a alma para comprar um carro novo, um apartamento maior, alguma coisa. Será que você precisa mesmo disso? Deus não é contra termos um carro novo, Deus não é contra absolutamente nada disso, pelo contrário. Mas o Senhor é dono de tudo. E se você tiver um carro, 2 carros, 3 carros, são carros do Senhor. Anos atrás, irmãos, eu estava vindo quem vem do Ceasa e tem ali o viaduto sobre o anel. Eu estava exatamente passando ali, era um carrinho muito velho, tem uns 20 e tantos anos, era um corcelzinho azul. E eu estava sozinho no carro, e aí eu falei: ô senhor, o senhor podia me dar um carro melhor? Esse carro está ruim, está velho. Irmão, o senhor me disse assim: esse carro não é seu, o carro é meu, por que você está reclamando? Irmãos, eu disse, e o viaduto lá foi rindo. Porque na verdade, irmãos, nós não temos que estar preocupados, porque Deus nos possui.
nós somos servos de Deus. E Ele supre todas as nossas necessidades. Se nós estivermos vendendo a nossa alma, eu estou sempre usando essa expressão, porque é uma expressão do povo, e é mais ou menos isso que acontece por causa de bens materiais, irmãos. Nós estamos agindo na linha contrária, na contramão do ensino bíblico, que é a nossa dependência efetiva de Deus. Nós não vamos, irmãos, caminhar muito na direção do que nós devemos contribuir ou não. Mas, irmãos, eu tenho sentido vergonha aqui na igreja de ver a dificuldade com que o Jarbas administra o vermelho dessa igreja. E eu tenho certeza que os irmãos não estão progredindo mais financeiramente, porque não estão compreendendo que são homens e mulheres, mordomos do Senhor, porque estão ficando com o dinheiro que é do Senhor. E eu outro dia falei aqui com a pastora, ela ficou até um pouco assustada, mas eu vou dizer para os irmãos, que eu disse para ela e vou dizer também. Muitos irmãos estavam vindo aqui em direção ao gasofilácio, e eu disse para ela simplesmente o seguinte: irmã, quanto dinheiro roubado está sendo colocado aqui dentro? Porque, irmão, se eu não pago, se eu não trago o dinheiro do Senhor, que é o dízimo, eu fico com o dízimo do Senhor, que direito que eu tenho de vir trazer dinheiro aqui no gasofilácio? Esse dinheiro que eu estou trazendo é dinheiro que eu roubei do Senhor. Me perdoe, irmão, se eu estou dizendo alguma palavra dura, mas é preciso que nós tomemos posição diante da obra do Senhor. É preciso que nós tomemos diante de Deus. Ou nós confiamos no Senhor, ou então nós estamos nos enganando. Para o Velho Testamento, irmãos, qualquer política de acúmulo ofende o senhorio único de Deus, Criador e Pai, porquanto manifesta desconfiança para com Ele. Se eu não acredito que Deus é capaz de suprir a minha necessidade, então eu vou enfiar todo o meu dinheiro que eu puder, e até o dinheiro do meu próximo, eu vou pôr dentro do meu bolso, porque Ele vai ser o meu Deus. É dele que eu dependo, é Ele que me guarda. Mas, irmãos, se nós compreendemos que verdadeiramente Deus é o nosso Deus, e que o problema supremo da nossa vida Ele já resolveu, que é o problema da nossa salvação, lá na cruz do Calvário, o que mais teríamos que dizer é aleluia, e glorificar a Deus com as nossas bens, é sustentar a obra do Senhor, para não sermos envergonhados no dia em que formos comparecer ao tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, irmãos, nós não vamos ser julgados para a salvação ou não, nós já somos salvos, são os salvos que estarão lá diante do Senhor, mas nós vamos apresentar a Ele as obras que nós fizemos mediante o corpo para galardão. E a palavra de Deus diz que muita gente vai se envergonhar e outros vão se entristecer. Irmãos, Deus propôs na sua sabedoria, na palavra de Deus, uma coisa tão simples, tão justa. 10% de 100% que Ele nos dá é dele. Que negócio bom, irmãos. Tem alguém aí que tem uma firma muito boa, que dá muito dinheiro, e que quer fazer essa proposta para mim, me dá 90% do que você ganha? É claro, eu não vou poder ajudar você, então não justifica, né, uma coisa como essa. Mas o Deus Todo-Poderoso, irmãos, é Ele que cuida de nós. E Ele quer usar todos os nossos dons, principalmente aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E muitas vezes nós não temos mais, porque nós estamos nos apropriando das coisas de Deus. Um dia, irmãos, eu estava assim com a minha vida financeira um pouco desordenada, isso tem muito tempo, e cheguei a ficar devendo um pouco de uma casa que eu tinha. Acumularam-se algumas prestações e ganhei um dinheiro e fui pagar, pôr em dia aquelas coisas. E houve um momento em que eu vacilei com relação se pagava alguma coisa, porque se pagando tudo eu ia ficar sem nada, mas eu acabei de pagar algo e estava ainda no saguão do prédio lá, quando o senhor me perguntou assim: se você der um dinheiro para alguém fazer um pagamento e ele não fizer, você dá outro?
Eu não daria não, irmãos. A nossa infidelidade é que tem sido a rolha que entrava a bênção, irmãos. Irmãos, todos os dias Satanás comparece, noite e dia, diante do Senhor, nos acusando. E ele sempre está apresentando um libelo contra a bênção financeira da nossa vida, porque ele coloca, mas ele não participa. Ele é egoísta, ela não crê que pode contribuir. Irmãos, apossar-se das coisas de Deus significa separar-se de Deus. Lucas 12:15 está escrito: então lhes respondeu, lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Em Mateus, irmãos, está aquela entrevista de um homem jovem que procurou o Senhor e perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para eu herdar a vida eterna? E Jesus então lhe perguntou: você conhece os mandamentos? Ele disse: sim, conheço. Esse, aquele, sim, pratico todos. Jesus sabia, irmãos, que não era verdade. Mas Jesus não o chamou de mentiroso. Antes, Jesus deu a ele uma oportunidade de provar que ele realmente cumpria todos os mandamentos. Porque um dos mandamentos, irmãos, diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E era justamente aí que esse moço falhava. Era justamente nesse ponto que ele falhava. E Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um lugar. Irmão, se ele vendesse tudo, é porque ele estava amando ao Senhor mais do que os bens. Se ele desse aos pobres, é porque ele estava amando aos pobres como ele a si mesmo, porque não ia faltar para ele também não. Mas a palavra de Deus diz que ele se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Por que ele adiantou aquela acumulação? E Jesus se entristeceu, porque Jesus viu que era uma pessoa agradável, que era uma pessoa boa, só faltava aquilo. Irmão, será que nós somos igual a esse moço? Estamos amando mais as coisas materiais, os nossos bens, do que o Senhor? Que contribuição que nós temos dado, pessoalmente ou através da igreja, para saciar a fome do miserável? Irmão, se eu estou dizendo essas coisas aqui, imagine, eu creio que Jesus está falando, mas imagine se ele mais pessoalmente estivesse. Que susto, não é, irmãos? Que nós teríamos efetivamente. Tal apropriação manifesta a nossa vontade de dispensarmos a ajuda de Deus e também representa a nossa incapacidade de seguir os ensinos de Jesus. É impossível qualquer apropriação de riquezas que não seja ligada a alguma injustiça. Isso, irmãos, é o que consta do livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago fala-nos a saciedade a respeito da necessidade das outras pessoas, da obra social e de tudo mais. Irmãos, eu creio que nós podemos resumir toda esta questão do dinheiro como sendo um desajuste na conduta do crente. Porque se nós estamos confiando mais no dinheiro do que em Deus, certamente que nós não vamos alcançar muita coisa. Certamente que isso vai fazer com que nós nos separemos do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que em uma certa época da minha vida eu estava tão conturbado, com tanta coisa ruim. Eu era solteiro e era rapazinho ainda. E eu sabia, irmãos, que eu estava roubando do Senhor, e era por isso. E eu senti de fazer uma coisa e fiz, e graças a Deus que eu fiz. Eu pedi um dinheiro emprestado num banco e fiz uma contribuição igual aos dízimos. Eu não estava pagando dízimo não, irmãos. Dízimo atrasado não existe. Nos céus não existe contabilidade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos dominar o dinheiro. Nós é que precisamos não depender do dinheiro, de dependermos de Deus.
Nós é que precisamos, ó Deus, irmãos, diante de Deus, estabelecer um padrão de vida e clamar ao Senhor para que Ele nos sustente dessa forma, de um comportamento sem vaidade, de um comportamento diante dos outros, de nenhuma preocupação em provar que nós somos isso, aquilo ou aquilo outro, e nem estarmos preocupados com o que os outros possam estar falando de nós. A nossa responsabilidade é para com o Santo de Israel, é para com Deus, o Senhor dos Exércitos, que cumpre todas as suas palavras. Irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 12, está escrito o seguinte: Deus falando, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar, irmão, significa estar de vela acesa, estar com a luz acesa, tomando conta, olhando. Deus está 24 horas por dia, velando pela sua palavra, para cumpri-la. Se nós crermos na palavra do Senhor, nós temos o próprio Deus a olhar a cada detalhe para suprir cada uma das nossas necessidades. Irmãos, talvez eu não tenha sabido trazer para os irmãos tudo o que no meu coração estava com relação a tudo isso. Porque, irmãos, o que eu mais gostaria é de que todos nós pudéssemos fazer uma revolução em nosso ser, em nosso pensamento, em nosso coração, para amarmos mais a Deus do que o dinheiro. Eu não quero que os irmãos pensem que eu estou falando para o irmão fazer nada de coisa alguma. Eu não estou dizendo para ninguém tomar essa ou aquela atitude, salvo que cada um de nós precisa encarar a vida financeira dentro da palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus. E chamar a atenção, irmãos, que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.